Tema: Racismo estrutural, uma proposta pedagógica. A professora orientadora é a professora doutora Francilda Araújo Inácio. A equipe é formada por Clemilda Soares, Patrine da Conceição Duda, Lineque Alves da Silva e Luana Dias da Silva Oliveira. A nossa proposta ela é com base na Lei 10.639/3, onde se diz que estabelece as diretrizes e educação e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino e a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e da outras providências. E na Lei 11.645/8, que estabelece as diretrizes e base da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, Racismo Estrutural e Dívida Histórica. No livro O que é Racismo Estrutural, de Silvio Luiz de Almeida, o racismo se expressa concretamente como desigualdade política e econômica, de acordo com ele. O objetivo da nossa sequência é ensinar e incentivar a consciência antirracista em alunos do 9º ano do ensino fundamental, não apenas pela questão da obrigatoriedade de lei, inclusive deveria ser posta em prática há muito tempo, mas também é uma necessidade de conscientizar a nossa sociedade perante o racismo estrutural. Assim, a gente visa trabalhar conceitos chaves, para que os alunos eles possam identificar e nomear esses problemas, a fim de que se consiga gerar uma educação que efetivamente promova indivíduos comprometidos com a erradicação desta, vamos chamar de mazela social, A criação da consciência crítica e do comprometimento com mudanças estruturais é um papel de toda a sociedade, E com isso o professor ele serve como uma ponte promovedora entre o conhecimento embasado cientificamente com as realidades vividas pelo estudante. E assim a gente incentiva a correlação entre os conhecimentos teóricos e empíricos. Assim também a gente assume um papel de docente que vem apresentar os conteúdos de problemática social de uma maneira fundamentada a instigar seus discentes ao aprofundamento. Olá a todos, eu me chamo Patrine e vou dar prosseguimento à nossa apresentação. Bom, escolhemos como proposta pedagógica fazer uma sequência didática através do método recepcional. Então, como a maioria de nós já deve saber, o método recepcional possui 5 etapas, que são: primeira, determinação do horizonte de expectativas; segundo, atendimento do horizonte de expectativas; terceiro, ruptura do horizonte de expectativas; quarta, questionamento do horizonte de expectativas; e quinta, ampliação do horizonte de expectativas. Elaboramos essa sequência didática pensando no público-alvo como sendo alunos do 9º ano do ensino fundamental. Mas é claro que isso pode ser adequado a outras séries e faixas etárias, a depender da necessidade do professor. Pensamos também ser adequado uma carga horária de aproximadamente 4 aulas de 45 a 50 minutos cada. Para além dessas questões, o nosso objetivo geral é ajudar a promover uma educação antirracista. Então, seguindo, o nosso primeiro passo metodológico vai ser determinar o horizonte de expectativas, conforme temos no slide.
O papel do professor nessa etapa pode ser o de procurar incentivar a leitura, falando, por exemplo, do autor, da sua importância para a literatura brasileira, do gênero produzido, principalmente da atualidade da linguagem utilizada. Então, nessa primeira etapa, nós praticamente faremos com que os alunos conheçam a autora Kiyosande Oliveira. E caso algum aluno já conheça ou tenha lido alguma obra dela, pediremos para que ele detalhe. Vamos formar uma espécie de mini biografia da autora e citar suas principais obras, a linguagem que ela costuma utilizar, a fim de gerar um interesse de leitura nos alunos. Essa etapa é uma etapa de instigação para a leitura. Depois da primeira etapa, vamos para a segunda, que serve para atender o horizonte de expectativas. Nessa etapa será realizada a leitura da obra, nesse caso, o livro a ser estudado será Um Mundo no Black Power de Taió, da ilustre Kiyosande Oliveira. O critério avaliativo nessa etapa será a participação dos alunos nas discussões sobre o livro. A terceira etapa possui como passo metodológico o rompimento do horizonte de expectativas. Como continuidade das questões levantadas na etapa anterior, o professor pode sugerir a discussão questões que perpassam aquelas propostas pelos alunos, mas sem deixar de considerar os enfoques já apontados por eles. Nesse momento é pertinente que façam articulações entre textos, intertextualidades ou épocas, bem como entre gêneros literários. Pois bem, sabendo disso, nós podemos aplicar a intertextualidade com o poema Navio Negreiro de Solano Trindade. Com isso, os alunos poderão observar a questão do racismo e da escravidão relatados em outro gênero literário, dessa vez no poema. Além do livro e do poema, o professor também deve apresentar a obra precursora do cinema novo no Brasil, que retrata a vida no quilombo do Talhado, do cineasta paraibano Liduarte Noronha, chamada Aruanda, do ano de 1960. Após a apresentação, contextualização e reprodução da obra, o docente deverá discutir com a turma, em busca de correlacionar a questão racial desse curta-metragem com o livro que os alunos leram. Desse modo, ao mesmo tempo que o professor poderá trabalhar a intertextualidade entre a arte do cinema, a história dos quilombos e a literatura. Ao longo dessas 3 etapas, o professor poderá trabalhar com os seguintes recursos didáticos: cópias em papel das obras ou suas versões digitais e recursos multimídias para a reprodução do curta-metragem. A seguir, a nossa colega Cremilda vai falar sobre as 2 etapas restantes. Obrigada. E no quarto passo do mérito recepcional, segundo as autoras, vem o questionamento do horizonte de expectativas, né? Como conteúdo, nós vamos ter discussão, elaboração e apresentação de trabalhos com o tema, né, o racismo estrutural, e dá-se a entender que vai ser um grande evento na escola para o mês de novembro, né? O mês de luta, né, antirracista. Então, vão ser preparados trabalhos para esse momento. Vamos trabalhar conceitos chaves para identificação e nomeação de práticas ou falas racistas. Dentro de sala de aula é muito comum, nós estamos vendo agora com o estágio, como na brincadeira estão sempre falando algo racista, né? Sem intenção, eles dizem sem intenção, fazem sem intenção, é perceptível, mas não percebem que estão arraigando os preconceitos, né? Ainda, né? Eles são, algumas crianças, adolescentes são negras e ficam falando, porque é negro mesmo, só pode ser negro mesmo, colocando isso sempre em evidência, né? E a gente sabe que nisso está é como se fosse uma arma, né?
uma arma que eles têm de fingirem com o tema, né? Então isso é muito comum em sala de aula, está sendo muito perceptível isso. E a gente vai estar nesse momento incentivando a consciência antirracista dos alunos através de trabalho coletivo. Os passos, nós vamos comparar as obras, né? Vamos fazer a comparação das obras vistas, o livro, o poema e o curta-metragem, quando o tema é o racismo, trabalhar conceitos chaves para identificar o racismo tanto em prática como aí nessas falas. E aí também, a partir daí, vamos ampliar o horizonte de expectativas. De que forma? Tem propostas, né? Elaborar um trabalho alusivo à luta antirracista para ser exposto, como foi falado, no mês da luta antirracista, novembro. Também outra proposta interessante seria uma entrevista com alguém conhecido, né? Familiar mesmo, alguém conhecido, para fazer um levantamento a ser analisado depois e debatido em roda de conversa, sem expor ninguém, que fique bem claro, sobre se já sofreram algum preconceito na sua vida e coisa e tal, né? O que se sente, como é ser negro aqui, e o que a gente, como é que isso pode ser feito? Lá no final, né? Eles, com alguém conhecido, né? Familiar mesmo, alguém conhecido, para fazer um levantamento a ser analisado depois e debatido em roda de conversa, sem expor ninguém, que fique bem claro, sobre se já sofreram algum preconceito na sua vida e coisa e tal, né? O que se sente, como é ser negro aqui, e o que a gente, como é que isso pode ser feito? Lá no final, né? Eles, como produto deles, fazerem, após esse debate e roda de conversa, fazer uma produção textual. Depois de tudo que foi visto essa sequência didática, o final, o fechamento é eles fazerem uma produção. E aí ver o que mudou antes desse trabalho, dessa sequência, né, dessa proposta literária, e o que foi modificado com isso aí, né? A avaliação é nesse sentido, a qualidade da elaboração desse trabalho. A participação também é a avaliação. Dando continuidade ao nosso trabalho, me chamo Lineker Alves e irei apresentar agora a parte conclusiva do nosso trabalho. Primeiramente, a gente deve ver e analisar que essa temática é uma temática muito pertinente e fundamental para a formação da cidadania dos nossos alunos, como também é uma conscientização na qual eles devem ter sobre o racismo e, principalmente, devemos ter uma análise que esse trabalho ele traz uma diversidade, tanto na parte metodológica, como também na prática de recursos, como também nas práticas pedagógicas do professor, na qual essa junção que foi apresentada pelas nossas demais colegas de trabalho fazem com que esse racismo estrutural seja banido da nossa sociedade, pois mesmo em uma sociedade moderna na qual a gente vive, com tantas tecnologias e diversos recursos que são bem acessíveis aos nossos alunos, ainda existe esse mal social, que é o racismo. E que a partir disso, a partir dessa conscientização, a partir de todos esses estudos apresentados e todo o desenvolvimento, claro, da prática metodológica, juntamente com o trabalho dos professores e toda a comunidade escolar, vão permitir que o aluno seja um aluno, principalmente cidadão, ético e com moral, conhecedor dos seus saberes e dos seus deveres, dos seus direitos, e principalmente na qual ele vai ter a sua capacidade de conhecimento dessa problematização social e que com isso ele vai poder dar um fim a esse mal e assim ser banido
definitivamente do meio social, pois só a educação poderá transformar os nossos cidadãos, transformar o nosso povo social e assim dar um basta nesse racismo estrutural que ainda até hoje é existente, tá certo? Espero que o nosso trabalho tenha dado grandes contribuições para essa temática, que ela é grande pertinente. Escolhemos, como já foi ressaltado, uma turma específica, mas ele pode ser modulado e pode ser adequado para outras turmas, né? Tudo depende da articulação na qual o professor deve desempenhar, e com isso chegamos ao fim do nosso trabalho. Obrigado a todos.